Boa noite, bom dia, boa tarde. Boa noite, Frederico. Tudo bem? Tudo. A gente está aqui para conversar um pouquinho e expor essa conversa para os alunos dos oitavos anos. Dos nonos anos, isso, para os alunos dos nonos anos. E já tem nono ano? Já Acho tem que eu tô nono- ficando velho, hein? É nono ano agora. O pessoal tá aí no nono ano, vai fazer prova agora sexta-feira de história. Eita! E a gente vai conversar aqui, tentar com a conversa ajudar o pessoal. Aí bem na prova, vamos lá. Tinha que ser prova de história pra você me chamar, né? Pois é, o Frederico está cursando Geografia na universidade e eu estou cursando História. Eu faço parte do projeto Residência Pedagógica com os alunos já faz um tempo. E a gente vai fazer essa revisão com eles aqui, não ao vivo, mas um podcast, né? Bom que você corta qualquer besteira que eu falar. A gente corta tudo que a gente Tá fala de ótimo. errado. Antes da Primeira Guerra Mundial, a gente teve aquele contexto da Belle Época, da Belle Época, europeia, Uma coisa né? bem, né, francesa. Pois é. Que é aquele momento que eles estavam se dando muito bem, colonizando o mundo todo. O imperialismo Ainda rolando mais depois solto. da Revolução Francesa, né? Pois é, depois da Revolução Francesa, depois da Revolução Industrial. Exato. Todos muito empolgados com as tecnologias. Muita arma, né? Muita arma, os desenvolvimentos armamentistas. E as potências europeias ali sentindo que estavam vivendo seu melhor momento, né? Esse desenvolvimento culturalmente, belicamente, Sim, industrialmente. com certeza, né? Eles já vinham fazendo isso um certo tempo, só que não de uma forma econômica, né? Porque aí chega o avanço do capitalismo mesmo, com a Revolução Industrial, né? A criação do proletariado, das grandes cidades. A Inglaterra tem um papel fundamental nessa hora aí, nessa Com parte. certeza. Né? O principal papel da Revolução Industrial, o país que serviu de modelo foi a Inglaterra. Né? Foi, principalmente pelo modelo econômico que foi colocado a partir do momento que saiu da burguesia mercantil, né? Os comerciantes. E entra na fase industrial, altera bastante, né? O panorama da época. Com a burguesia cada vez mais forte, né? Quem já tinha dinheiro, né? E acreditou na causa, ganhou muito mais. Pois é. E esse contexto da Belle Época, dentro desse do colonialismo, né, eles estavam tomando poder aí os países europeus, a Inglaterra dominava ali a Índia ainda na época, né? A Índia foi libertada em 1965, se eu não me engano, ou foi 56, eu posso 100 estar anos, errado. né, de dominação, eu acho. Sim, né? O neocolonialismo conhecido, né? Mas isso parte de um contexto que produz o pretexto para a Primeira Guerra Mundial, consequentemente a Segunda, e o que a gente está acompanhando agora, um dos conflitos que são mundiais, né? Mas que está bastante falado, que é a Rússia, né? É um evento levando ao outro, Guerra Fria, todo o combate ao comunismo. Toda a história está conectada, né? A Terra gira, não é cada giro não cria um mundo novo não, né? As coisas não nascem, elas se transformam, né? Já dizia Lavoisier, hein? Pois Isso é. vale pra química, se vale pra química e nós somos químicos, imagina Vale pra pra história. vale pra tudo, Que vale é pra formada pelo natureza. ser humano, sem ser humano não existe história. Isso vale pra natureza, vale pra Você história. já tinha porque a contado isso história- pros seus alunos? O quê? Que sem o ser humano não existiria história? Sim, porque eles sabem que a história é o estudo do homem no espaço e no tempo. Olha que maravilha. Não é verdade, pessoal? Essa História é o galera, estudo então, do- tá sendo muito bem instruída, hein? Parabéns. Então, nesse contexto da Belle Époque e desse desenvolvimento cultural, tecnológico, as Olimpíadas, elas reganharam, assim, né, um papel principal, assim, né, muito importante, por conta desse culto a um corpo bom, a um corpo saudável, às atividades físicas. Mas isso vem de uma ideia mais prussiana, né? Que naquele contexto tem a formação da Alemanha, do Império Alemão, né? Fala da forma correta, né? Com Otto von Bismarck em 1871. Exatamente. Inclusive 4 anos depois surge o primeiro probleminha, né? Que origina posteriormente em 1914 todo o problema da Primeira Guerra Mundial, né?
que em 1875, salvo engano, se não for 75, 85, a gente pode até pesquisar para dar uma olhada, mas tem um Tratado de Berlim, uma assinatura, uma Convenção de Berlim, se eu não me engano, em que eles planejam, né, a distribuição da África, porque o colonialismo que ocorreu na América, né, se você perceber bem, analisar bem, não existe Alemanha, nem existia a Alemanha, né? Eram vários feudos ali com seus respectivos reinados que formavam o povo germânico. E quando se une a tudo ali, né, eles contestam o direito a posses territoriais. E ninguém estava disposto a ceder essas posses territoriais em terreno americano. E como os europeus já tinham toda aquela experiência colonial ali na América e percebeu que conseguiam, através de discórdias dos povos ancestrais daquela terra, né, dos povos nativos que já tinham seus problemas, criar novos problemas, mas desta vez na África, uma vez que, né, já vinha uma certa onda de fim da escravidão. A África tinha como um dos seus principais produtos de exportação o próprio povo. E o pessoal europeu ali pensou, poxa, se a gente já entrou na América, controlou, estamos usando lá o pessoal negro como escravos, os atuais indígenas, né, na conceituação ali dos europeus. E aí eles falam, não, vamos passar uma reguinha aqui nessa convenção, né, Bismarck muito forte no cenário. Vamos repartir a África e a Ásia, Vamos repartir a né? África aqui. Não, a Ásia ainda parece uma ideia posterior. Mas qual que é a ideia base? Eles reclamavam por posses territoriais. A Itália também entra nessa jogada, por isso tem aquela formação da Tríplice Aliança, ou Entente, se eu não me engano. Tríplice Aliança. Aliança, Entente, Rússia, França e Inglaterra, né? Então a Tríplice Aliança, que forma com a Áustria-Hungria, né, que é o Império Austro-Húngaro. Áustria-Hungria, Itália e Alemanha. O Império da Itália, né? Vamos percebendo que tudo é império, né? Reino E o da Império, né? O Reino da Itália, que é um tipo de imperialismo também. E a o Alemanha. Império Alemão, né? Que recém-formado. Tanto que a gente vê que o mapa da África, ele tem as fronteiras divididas... Retilíneas. Isso, de uma forma reta. Ele é todo divididinho, bem Mas retinho. você sabia de um detalhe nisso tudo? Okay. Eles fizeram ali, não foi de forma aleatória, vou passar um risco aqui, é meu. Não, eles já tinham profundo conhecimento da África, vários exploradores ali já tinham feito visita, inclusive, sempre com aquela ideia amistosa e depois, sem considerar os povos. Mas eles consideraram. Muito pelo contrário, eles não deixaram de considerar em momento algum. Só se for É um princípio muito importante no processo do neocolonialismo, que foi uma coisa que eles aprenderam com o colonialismo. Que é o quê? Vamos dividir as terras. O que foi aqui no Brasil, por exemplo? Não foram ali as capitanias hereditárias, que eram linhas 14. retas para o interior do Brasil, que nem era Brasil, né? Era... 14 linhas. Brasil vai completar 200 anos agora, né? Nem existia Brasil nessa época, né? Era Pindorama, né? Adoro essa palavra, Pindorama, né? Mas a gente imagina com as fronteiras do Brasil. Mas enfim, né? Eles fizeram questão de colocar povos milenares, porque muita gente se engana, acha que a América só existe depois do europeu, que a África existe depois do europeu, que a Ásia existe depois do europeu. Não. Eu tenho certeza São que povos milenares. A garotada aí lembra também, né? Que a gente já viu que a Europa colocou esses nomes, que a Europa chegou aqui, mas já tinha gente, já tinha dono. Não era nem tanto dono, ocupada. né? Cada povo tinha sua ideia, seu espaço, né? Mas eles tinham seu espaço de convivência, né? e disputas também, e essas disputas foram usadas pelos O colonizadores, espaço até hoje passa por problema de conceituação, sabia? Espaço, geografia, o campo do estudo da geografia, o que é espaço e tudo isso aí. Sim. É uma confusão, né? Propriedade, se tem
direito ou não tem direito à propriedade da terra, são várias questões, né? Mas voltando à questão do imperialismo, Exato. esse imperialismo ele era muito para procurar por matérias-primas e mercado de consumidores, principalmente porque com o desenvolvimento tecnológico, vários novos equipamentos foram sendo produzidos e esses equipamentos precisavam de matéria-prima para serem construídos e de mercados consumidores. Eles não iam comprar, né? Pois é. Já estavam com as cartas todas na manga ali, tudo na mão. E aí queriam explorar o restante do mundo, principalmente aí uma disputa do norte com o sul global, né? O Mas norte só para explorando complementar o sul aqui, global. para finalizar, eles colocaram as tribos, né, que são conhecidos lá na África, tudo no mesmo território, espaço territorial. Povos com seus conflitos e tudo mais. Para gerar mais conflito, né? Utilizando Para os conflitos, gerar né? o próprio conflito entre o povo para eles se eliminarem. Quando os dois estiverem fracos, eles só chegam e dominam. E foi o que fizeram aqui também. Utilizaram os conflitos Essa pré-existentes. técnica foi entre os testada povos. aqui. E ela foi muito bem aplicada na África. E na Ásia também. A gente tem problema de divisão de classe que foi implementado na Índia, na China, que também foi, A Ásia, posteriormente, Azerbaijão, também dividida. Afeganistão, vários lugares, sabe? Conflitos que chegam por conta do imperialismo, que chega ali, mexe com a estrutura local, utiliza tudo ao seu dispor, né? Tanto os conflitos, quanto as matérias-primas, quanto as pessoas, através da escravização, através da utilização de uma mão de obra mais barata. E é o que estava rolando nesse momento aí, pré-Primeira Guerra Mundial, era justamente o desenvolvimento da indústria da guerra. Cada potência estava buscando se militarizar com esse avanço da tecnologia, com essa valorização da tecnologia, para desenvolver o seu armamento, a sua guerra, as suas estratégias militares, gerando um contexto aí de paz armada. Porque apesar de estarem em paz, estavam todos se armando, cada um ali botando medo no outro, né? Tentando dar aquela amedrontada e encurralando uns aos outros. Através dessa disputa armamentista. Uma militarização dos países dentro desse contexto também de neocolonialismo na África e na Ásia. É dentro desse contexto que vão surgir essas políticas de aliança que a gente estava falando antes, né? Que a Itália ela vai se unir ali com a Áustria, a Hungria e a Alemanha. E do outro lado, muitos anos depois, porque a Tríplice Aliança ela vai surgir em meados de 1880. Ali nos primeiros anos de 1880. Já tá assinado ali os acordos, né? Africano, asiático, vamos dividir tudo. Agora, a Tríplice Entente, que é o lado oposto, né, da França, da Rússia e da Inglaterra, que posteriormente os Estados Unidos também vão entrar. O engraçado é só a presença da Rússia nessa Tríplice Aliança deles, né? No caso, a Entente, né? Porque a Rússia vivia um contexto meio estranho, né? Eles tinham lá o seu reinado lá, né, czarista, né? A Rússia estava vivendo as tretas dela, tanto que em 1917 ela sai do conflito, ela sai da guerra. Mas já tinha uma movimentação muito forte, né? Por teóricos, né? Enorme. Principalmente comunistas e socialistas naquele momento. Em que dizem foram implantados pela Alemanha, né? Porque eles estudaram na Alemanha e tudo mais. E já havia uma movimentação e esses czares tinham medo, né? E quem que eram as maiores potências da época? França, Inglaterra. Inglaterra muito mais pelo seu poderio mecânico, né? Pela sua indústria forte, que constrói uma marinha de guerra muito forte. E tem o domínio vamos dizer, do mundo conhecido na época, praticamente de 80% do território mundial. E eles têm essa busca por mais território. Isso é que vai gerando essas disputas entre essas grandes potências. Nosso os Balcãs, até hoje é o imperialismo inglês. Os Balcãs, que é uma região ali do sudeste da Europa, eles estavam ali como terra de ninguém, como se alguma terra fosse terra de ninguém, coisa que nenhuma terra é. Sempre tem alguém morando. Terra de todos. A terra é de todo mundo, ao mesmo tempo não é de ninguém, né? É de todos só no ônus, né? Porque no bônus é só de alguns. Exatamente, esse é o problema, né? Mas os Balcãs estavam ali e um dos motivos, né, que vai levar à Primeira Guerra Mundial é a questão dos conflitos pela divisão desse sudeste da Europa e a questão do assassinato do Franz Ferdinand, né? Mas isso é tudo, né?
Imagina um eslavo, né? Um iugoslavo. É um herdeiro do trono Um austríaco, sérvio. né? Pois é. Que vai pra Bósnia e ele é assassinado por uma sociedade secreta nacionalista chamada a Mão Negra, né? Olha só, né? Pois Me é. lembra o Jack Chan. É uma história muito estranha, né? Ele vai pra Bósnia e lá ele vai ser assassinado por um terrorista de uma sociedade chamada Mão Engraçado Negra. que isso acontece em um momento em que o Império Alemão é muito forte, tem muitas terras e já tá com um apoio muito grande, fechadinho ali com o Império Austro-Húngaro, né? Já estava fechado. Era uma ameaça, foi, né, esse contexto da África, da divisão da África, né, como um todo, mostra, de modo geral, uma cutucada ali na Inglaterra, né, um questionamento à ordem mundial, que é uma coisa que é muito falada em todos os conflitos, é a relação de ordem mundial, que a ordem mundial quem que manda? Né? Quem que Pois é o é. poder mais forte? A gente tem que sempre pensar nos Estados Unidos não como um país E nesse momento independente, eles né? estavam em uma disputa por mercados justamente buscando descobrir quem era o mais forte. Que era a Inglaterra, mas que eles queriam retomar esse Na espaço verdade, pra todo mundo já sabia que a descolonização. Inglaterra era mais forte, né? Mas tinha que haver uma contestação para tentar, né, sair do sistema de aculturação, que é uma prática muito utilizada. E também na Inglaterra é praticamente inventado, né, o sistema bancário que lucra muito com a guerra, que eles financiam, né, os programas de indústria militar. E diante desse nacionalismo de todos esses impérios que buscavam fortalecimento dos seus valores, né, da sua nação, a gente vai ter, em contrapartida a isso, os movimentos dos socialistas, né, apelando para um sentimento internacionalista, por uma organização mundial dos trabalhadores. Como os comunistas. Assim como os comunistas, exatamente. Que vai gerar aí a Primeira Internacional. Só que depois dessa Primeira Internacional vai ter uma divisão entre os socialistas e os anarquistas. E a eu gosto da anarquia, hein? E a Segunda Internacional já vai ser somente dos socialistas, né? Os anarquistas vão cair fora da Segunda Internacional. Quando começa a Primeira Guerra Mundial, o mais interessante, assim, é que ela começa com essa promessa de que ela vai acabar logo. Porque as guerras, elas não duravam tanto, assim, na época. É a primeira vez que tem guerra de trincheira, né? Exatamente. É o primeiro avanço tecnológico da guerra, depois da espada, né, e da pólvora. Isso, é uma guerra tecnológica e todo mundo vai pra guerra achando que ela vai durar 2 meses, ela dura 4 anos, né? O pessoal vai achando, volto pro Natal, vou passar o Natal em casa. O pessoal quando eles começam a testar umas arminhas químicas diferentes que viram fertilizante depois, porque as fábricas perdem o... Como é que canta aquele cara mesmo? O campo de batalha cheira a morte. Cheira a morte, cheira a morte. No campo de batalha a morte é mais forte. Eu não sabia que tinha morte mais forte, não. Pra mim, morte todo mundo morria e pronto, né? Mas tem umas que devem ser mais dolorosas que as outras, vá. Ó, pessoal, não fica pensando muito nisso, não. Pensa na vida, porque a morte é só o fim. Ei, mas sabe uma coisa que eu não conheço, que eu acho que você deve conhecer muito? O quê? Sobre o humanismo, que surge na mesma época. Não, o humanismo é anterior. É anterior, mas ele pega um apelo muito mais forte durante a Primeira Guerra, né? Que é uma ocasião muito mais... Porque, assim, tem esse contexto desse avanço tecnológico e dessa valorização do que o homem faz. A verdade é que esse sentimento do humanismo, ele ganha um respiro, respira novamente durante a Primeira Guerra, porque tem essa valorização da tecnologia e da sabedoria humana, da valorização do ser humano, que o humanismo ele vai para esse lado da antropologia, vai para esse lado do antropocentrismo, né? O homem no centro de todas as coisas. E você fazer uma guerra mundial por mercados Guerra mundial? Não, vamos ser honestos aqui. Vamos botar uma sementinha na cabeça dessa galera. Você sabe por que chama guerra mundial, né? Que eram os donos do mundo brigando na terra deles.
Mas não só isso, é porque pega ali os Estados Unidos. É a primeira vez que a gente tem aviões para você fazer uma guerra e navios com a velocidade suficiente para você fazer uma guerra. Mas que por ela que vai que isso pegar acontece? a Europa, a América, assim como a Segunda Guerra, que também é chamada de uma guerra mundial, ela vai pegar ali os Estados Unidos e o Japão. No Mas discurso realmente, de Churchill, ele assume, ele fala assim, antes da guerra com a Alemanha na Segunda Guerra ali, Churchill, depois de derrubar o Chamberlain, ele num discurso vira e fala, abre aspas, né? Não foi bem com essas palavras, mas entenda. Ah, a gente vai para uma guerra se necessário, e se não conseguirmos, temos os nossos braços armados, nossas nações irmãs, Estados Unidos e Austrália. Então, daí você já tira o contexto. Isso Ele aí que já eu tô te tinha falando, não deixado sou eu que tô entregado, falando, tá nos registros da história ele já aí. tinha deixado entregado. Nos anais da história. Mas aí é isso, em 1917 a Rússia vai sair do conflito, na verdade, né? Até porque começa lá o problema deles, a Rússia né? vai começar a vivenciar a Revolução Russa, então ela vai dar tchau pro conflito, que ela vai estar ocupada com os problemas dela. Esse E os tal de Estados Lenin. Unidos, que eles eram os principais fornecedores para os ingleses, né? Tiveram seus navios atacados pelos alemães, que estavam ali contra os ingleses nesse conflito, né, na Primeira Guerra Mundial. E então eles vão passar a entrar no conflito da Primeira Guerra Mundial para apoiar os ingleses, porque eles estavam também recebendo ali ataques dos alemães. E aí eles passam a fazer parte desse conflito ali mais pro final mesmo da Primeira Guerra Mundial. Quem é esse? Na verdade, os Estados Unidos. Ah, tá. Não, os Estados Unidos sempre entram na hora que a Inglaterra tá no fim, liquidado. Pois é, entra pra dizer que fez parte da... Porque o dos que ganhadores, que né? a Alemanha de 1914 tá fazendo o que contra os Estados Unidos do outro lado do planeta? Do outro lado do Atlântico? Me conta. É por isso que tem esse contexto, por uma guerra mundial, porque os Estados Unidos estão O participando. primeiro grande navio de guerra só aparece na Segunda Guerra, do Terceiro Reich ali. O que eles tinham de ameaça? O que eles faziam? Daqueles teco-teco deles lá, aqueles aviões lá. Aquilo não atravessa o oceano não, gente. Aqueles aviãozinhos deles lá. Após a guerra, né, depois que esse conflito ele vai se encerrar, né, com a rendição Incondicional da Alemanha. Incondicional sem um da tiro, Alemanha. né, dentro do território alemão. Isso é uma história meio estranha. Até é o que vira contestação e até uma forma de apelo, né, no Terceiro Reich. é o que vai gerar um sentimento na Alemanha que vai levar à Segunda Guerra Mundial, principalmente Vira uma revolta, né? Uma É. potência, de repente perde todo o seu território. perde seu território, não pode se armar. Tem vários pontos ali que o Tratado de Versalhes vai Tem que colocar. se humilhar, a cultura vai ao chão, o dinheiro perde todo o seu valor, a prostituição, Perde as colônias, né? A que eram perda muito da moral, importante né? pra Que é muito eles. importante para o povo prussiano, né? Que durante os conflitos que formou a Alemanha, porque houve vários conflitos, E eles inclusive são durante com a proibidos França. de recrutar militares, eles são proibidos de mas ter existe exército. ali, né? Você não fala para um povo que é baseado na disciplina militar. Ah, com certeza, mas eles falaram. E o fato de terem falado gerou um A sentimento educação de muita alemã da revolta. época era muito diferenciada, né? E educação, eu tô falando na instrução, não de escola, né? Porque o pessoal meio que confunde, né? Os O pessoal não tá alemães indo se pra escola pra sentiram ser educado, não. extremamente humilhados pelo Tratado de Versalhes. E também, depois da guerra, tem o surgimento da Liga das Nações, né? Com a ideia, por um lado, eles retalham totalmente a Alemanha, por outro lado, eles criam uma Liga das Nações com a ideia de promover uma paz e uma segurança para o mundo, mas já gerando também novos conflitos. Os conflitos da Primeira Guerra Mundial, eles não foram resolvidos, mesmo com o surgimento da Liga das Nações. É isso. Falamos tudo. Já? Já. Sério? Ah, não. E aí todo esse contexto no qual termina a Primeira Guerra Mundial,
com a Alemanha tão amargurada, tão retalhada pelo Tratado de Versalhes, mesmo com essa tentativa da Liga das Nações em organizar ali os 12 pontos de Wilson, né, que vão falar tratados e formas desses países não voltarem a ter conflito, mas a gente sabe que pouco tempo depois vai vir a Segunda Guerra Mundial, e aí é um terror muito maior, porque se na primeira todo mundo achava que ia voltar pro Natal, na segunda o pessoal já sabia que ia demorar mais. E é isso aí, pessoal. Foi bom gravar esse podcast para vocês. Estudem para a prova e qualquer coisa a gente tá aí. Estudem para a prova, estudem para a prova e estudem para a vida também, tá? Muito obrigado pelo espaço, pelo convite. Espero que eu não tenha confundido ninguém. Espero ter contribuído com o melhor do que eu poderia ter contribuído, que tenha sido bom. Eu adorei. Eu também gostei. Pra ser sincero, eu sabia que é o primeiro podcast que eu participo. Pois é. Primeiro podcast que eu organizo e participo, nem tô acreditando. Então, olha só, desde quando eu voltei dos matos, eu nunca sabia nem que eu ia participar de um negócio desse. Muito obrigado, viu, querida? Sabe que pra mim é uma honra estar perto de tu e poder participar, né, desse novo movimento. Eu queria agradecer a sua participação, sua disponibilização de participar aqui comigo. Foi muito bom pra mim poder ter essa ajuda. Valeu mesmo, gratidão. Que bom, eu que agradeço. E é isso aí, pessoal. Estudem, Valeu. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo da Primeira Guerra Mundial. É um conteúdo muito importante, porque tem conflitos exatamente que eles ainda estão aqui até hoje. Pega esse contexto de imperialismo, de colonialismo, que ele é muito importante para nossa formação quanto brasileiros. Então é uma coisa para vocês estudarem, para vocês assistirem filmes, para vocês ouvirem outros podcasts, outros materiais, se aprofundar. E um cheiro, boa prova para vocês.